Graça e paz mais que vencedores, boa noite, queridos irmãos e amigos, todos que acompanham o nosso canal. Que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É sempre uma alegria estar aqui com vocês para esse momento de meditação na palavra de Deus. Gratidão a todos que estão sempre por aqui, você que além de assistir aos vídeos, comenta, curte, compartilha. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você seja esse canal de bênção sempre. Ao assistir essa mensagem, envie para outras pessoas, porque fazendo assim, você vai estar cooperando com a pregação do Evangelho e vai estar também ajudando no crescimento desse canal. Eu louvo a Deus por sua vida e que Deus continue abençoando a todos. Amém? Queridos, quero deixar uma palavra para abençoar a sua vida. Vou ler dois textos. O primeiro está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 17. Apenas a primeira parte, Efésios 6, 17. Assim diz a palavra de Deus: usem também o capacete da salvação. Usem também o capacete da salvação, porque aqui ele está falando sobre a armadura de Deus. Aqui no capítulo 6, versos 10 em diante, Paulo fala sobre esse assunto, sobre o preparo que precisamos ter para vencermos as lutas espirituais que enfrentamos todos os dias. E aí ele fala de um item muito importante, que é o capacete para a proteção da mente. Quero ler também o que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, a parte final. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Meus amados, hoje eu quero falar com vocês sobre essa necessidade que temos de guardar a nossa mente, de proteger a nossa mente, o nosso coração, porque todos os dias o inimigo lança dardos na direção da nossa mente. A mente é o campo de batalha, é onde o inimigo tenta nos afastar do caminho que agrada a Deus, e você precisa tomar muito cuidado com isso. Todos nós precisamos vigiar a nossa vida para não permitirmos que o inimigo entre em nossa mente e nos afaste de Deus. Não podemos permitir que ele arranque do nosso coração a presença de Deus. Você sabe que o inimigo não tira nada da nossa vida à força. Eu tenho dito várias vezes aqui que ele trabalha no campo das ideias, nos pensamentos. Ele traz sugestões, ele sugere a você coisas erradas, comportamentos errados, decisões infelizes, atitudes que são contrárias à palavra de Deus, porque ele não pode pegar em seu braço e tirar você a força da presença de Deus. Você vai ver vários e vários casos na Bíblia de pessoas que foram presas e dentro da prisão Deus se manifestou a elas, porque prenderam a pessoa, machucaram os filhos de Deus, mas não puderam tirar Deus do coração delas. Isso aconteceu com José, com Jeremias, com Paulo e Silas e tantos outros que foram abençoados e viveram experiências sobrenaturais em momentos de muita guerra. Por quê? Porque a sua mente estava protegida. O coração deles estava cheio da presença de Deus. E é isso que devemos fazer. Precisamos guardar o nosso coração. A nossa mente é o campo de batalha, por isso a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 5:17, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então essa é a luta. A natureza carnal luta para afastar você de Deus, e o inimigo ele usa a natureza carnal, usa as questões externas para atrair a nossa natureza carnal e
nos arrancar da presença de Deus. Como eu posso me proteger? Guardando sua mente e renovando a sua mente todos os dias com a palavra de Deus. É por isso que o pastor Francisco Lima está aqui todos os dias, pela manhã e no início da noite, trazendo uma palavra para que você tenha essa oportunidade de diariamente meditar na palavra de Deus, ainda que seja numa mensagem tão curta e simples. Aí você tem a oportunidade de ouvir uma palavra e com certeza te ajudar a vencer as batalhas que você enfrenta na sua mente. Agora, eu quero deixar para você uma orientação muito importante, porque na nossa cabeça estão as janelas mais importantes, as janelas da alma, né? Na nossa cabeça estão as janelas que podem nos levar para a vitória, podem ser abertas para vitórias ou podem ser abertas para que o inimigo acesse o nosso coração. E são três principais que eu quero falar aqui, que são os olhos, os ouvidos e a nossa boca. Essas três janelas, você tem que cuidar muito bem delas. A primeira, os olhos. Por isso que a palavra de Deus está dizendo para usar o capacete da salvação. O capacete foi pensado, foi idealizado, fabricado com um propósito, proteger a cabeça. E agora eu estou falando de capacete mesmo, literal. É quando um motoqueiro, quando uma pessoa que vai fazer qualquer coisa que oferece risco, né, um esporte ou um trabalho, ela precisa usar um capacete para proteger a sua cabeça. E o capacete da salvação é esse item de proteção da nossa mente no mundo espiritual. Claro, você não vê esse capacete, né? Nós usamos esse capacete, é uma linguagem espiritual, e esse capacete nós passamos a usar em nossa mente quando a palavra de Deus está em nosso coração e nossa mente. Por isso que a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, e assim você vai proteger a sua mente. Então vamos lá. A primeira janela que você tem que proteger, que tem que guardar, são os olhos. Os olhos são as principais janelas da alma. Você sabia que uma pessoa pode destruir a sua reputação, pode afetar terrivelmente a sua vida, pode cair num abismo se ela fixar seus olhos em lugares errados? Eu posso te dar um exemplo. Davi, um rei escolhido por Deus, mas olhou para uma mulher no momento de deslize, era para ele estar no campo de batalha, estava em casa passeando, olhou para uma mulher tomando banho, e você sabe da história, não vou entrar em detalhes aqui. O que dizer de Eva, que jogou tudo no ralo, foi tudo pelo ralo, quando ela começou a olhar para aquele fruto, quando ela foi induzida a comer daquele fruto. Mas primeiro veio o olhar, primeiro ela olhou, e muitas pessoas começam a cair com o primeiro olhar. E olha, eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Primeiro olhar, o segundo, o terceiro, e a pessoa vai caindo, ela vai descendo de degrau a degrau, vai cometendo falhas, vai errando, vai sendo enganada, eu não digo nem enganada, vai sendo seduzida, porque ela sabe que é errado, ela sabe que aquilo não vai fazer bem, e começa a olhar e permanece olhando, fixa a sua visão em algo que ela sabe que não é legal. O que dizer de Sansão? Sansão foi um homem escolhido por Deus antes mesmo do seu nascimento. Teve um final trágico, vergonhoso. O que dizer de Judas, que foi enfeitiçado pelo brilho das moedas, que andava com Jesus, foi chamado por Jesus, mas se perdeu, porque a ganância assumiu seu coração e ele se perdeu.
E são muitos exemplos de pessoas que se perderam porque começaram a fixar a sua visão naquilo que era errado. Então, cuidado, irmão. Vigie a sua vida, cuidado para onde você está olhando, preste atenção no que você está fazendo para você não se perder. A segunda janela que nós precisamos ter muito cuidado são os ouvidos, porque as vozes que damos crédito podem atrapalhar nossa caminhada e até mudar o nosso destino. Cuidado com as pessoas que você está dando ouvidos. Cuidado, seja seletivo, porque o que você ouve pode estragar a sua vida, pode levar você para um abismo. O que você ouve pode tirar você do centro da vontade de Deus. O que você ouve e a quem você está ouvindo. Às vezes a pessoa deixa de ouvir um bom conselho de um pai, de uma mãe, de um líder comprometido com a palavra de Deus, para dar ouvidos a quem não tem nenhuma responsabilidade, nenhum respaldo espiritual, e a pessoa acaba se perdendo porque deu ouvidos a quem não tinha legalidade no mundo espiritual para lhe dar conselhos. Cuidado, os ouvidos são janelas que você tem que ter muito cuidado, abrir para aqueles que realmente têm algo a acrescentar em sua vida, fechar para aquilo que está tentando estragar a sua vida. E a outra janela da alma, a outra janela que está aqui em nossa mente, precisamos ter cuidado, e essa aqui já é aquilo que nós, uma expressão daquilo que nós vivemos, que nós internalizamos, né, que é a boca. A boca fala aquilo que você carrega dentro de você. Uma pessoa com problemas na língua vai atrair muitas coisas ruins para a sua vida. Sabia disso? Porque o que você fala é aquilo que você está alimentando dentro de você. Não estou falando às vezes de uma palavra, por um momento ali, de um deslize, né? Mas o linguajar da pessoa denuncia quem está no seu coração. A Bíblia vai dizer em Provérbios 18, 21, a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Então, cuidado, guarde a sua boca. Essas três áreas, essas três janelas podem fazer você perder a batalha para o mal, a batalha na mente, e te fazer perder as guerras que você tem pela frente, ou então pode levar você a ser um mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Se você quer realmente ser um mais que vencedor, cuide dos seus olhos, dos seus ouvidos e da sua língua, da sua boca. Cuidado, tenha muito cuidado, vigia, para que você não se perca com algumas situações que você enfrenta no dia a dia. Amém? Se você recebe essa palavra e se você de fato quer viver essa realidade, escreve aqui nos comentários: Espírito Santo, que o meu coração seja habitado por tua presença. Espírito Santo, que o meu coração seja habitado por tua presença. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveite, inscreva-se, ative o sininho e todos vocês deixem o like nesse vídeo. Amém? Senhor, muito obrigado por essa palavra, te louvamos, te exaltamos, te glorificamos, e eu peço ao Senhor, continua falando conosco através da tua palavra todos os dias, como o Senhor tem falado até hoje. Eu te dou graça, eu te dou louvores, eu honro o teu nome por essa oportunidade, por esse presente que é a tua palavra em nosso coração todos os dias. Abençoe meu irmão, minha irmã, abençoe todos que estão aqui, fortaleça suas vidas, que todos nós possamos guardar nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, e que possamos alinhar a nossa vida com a tua palavra e assim nos prepararmos para recebermos as promessas que o Senhor tem para todos nós. Muito obrigado por essa mensagem, continua conosco, nos abençoando hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Se você for abençoado com essa palavra, por favor, compartilhe com outras pessoas, espalhe nos grupos que você participe e nos ajude a pregar a palavra de Deus. Um grande abraço, Deus te abençoe,
Nunca se esqueça, você nasceu para vencer.